Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30 e está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser retransmitido às 9h na nossa rádio pública. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e pela página 99 Universitária. Você pode participar enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Moto, saia, mini blusa, brinco, bota de camurça e o batom tá combinando. Uma deusa louca, feiticeira, alma de guerreira, sabe que sabe já chega sambando. Calço tênis, se tiver afim, toda swagger, do hip hop ao reggae. Eu faço pra buscar aprovação alheia, se fosse pra te agradar, a coisa tava feia. Então mais atenção com a sua opinião, quem entendeu levanta a mão, respeita as minas. E hoje, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. É dia de muitas de nós receberem flores, bombons, mensagens bonitas exaltando a nossa sensibilidade, a nossa força, a nossa dedicação. Nada contra as homenagens. O problema é que a glamourização comercial do 8 de março acaba deixando em segundo plano o verdadeiro sentido deste dia. Hoje é um dia de luta pelo avanço dos direitos das mulheres em sociedades como a nossa, que em pleno século XXI ainda são profundamente marcadas pelo machismo. E esse machismo se revela de várias formas. A mais evidente delas é a violência contra a mulher, que nós debatemos no programa de ontem. Mas o machismo é também o que está por trás da enorme desigualdade entre homens e mulheres. As violências e as desigualdades enfrentadas pelas mulheres aumentaram ainda mais desde que Dilma Rousseff, a primeira mulher a presidir o Brasil, foi deposta do cargo sob o pretexto das chamadas pedaladas fiscais. Por isso, nesse 8 de março, o Fora da Curva pergunta: o golpe foi mais duro para as mulheres? Para conversar com a gente sobre isso, nós convidamos Maria Bethânia Ávila, pesquisadora e coordenadora geral do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. Há quase 40 anos, o SOS Corpo trabalha com ações de articulação e educação, além de fazer pesquisas e publicações sobre a condição e os direitos das mulheres. Bethânia, que também é doutora em Sociologia, é uma das fundadoras do SOS Corpo, sediado em Recife, e é também uma das feministas mais respeitadas do Brasil. Para entrevistar a Bethânia comigo, está aqui a professora e jornalista Nathalie Queiroz, que defendeu o doutorado em comunicação na UFPE. A semana passada, com a pesquisa que também envolveu movimentos de mulheres. Eu acabei sem cumprimentar a Bethânia. Bethânia, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Você também, Nathalie. É um prazer, Eduarda. Então, Bethânia, antes da gente entrar na discussão dos retrocessos dos direitos das mulheres depois do golpe, eu gostaria que você começasse explicando o que é o patriarcado e como ele se traduz no dia a dia das mulheres. Olha, o patriarcado, numa maneira muito simples de sintetizar, é um governo, uma sociedade, um sistema dominado pelos homens, né? É um sistema de exploração e dominação dos homens sobre as mulheres. O sistema patriarcal ele é anterior ao capitalismo, mas o sistema capitalista, no seu desenvolvimento social, reestrutura esse sistema patriarcal. O sistema patriarcal também não está imbrincado não apenas só com o sistema capitalista, mas também com o sistema racista. Então, é uma imbricação que fazem com que funcionem como um sistema, né, capitalista, patriarcal e racista, compreendendo também o patriarcado como um sistema homofóbico, né? Então, e heteronormativo. Então, como é que no cotidiano esse sistema toma forma, se materializa? O sistema patriarcal, nós podemos ver vários instrumentos de reprodução desse sistema e de materialização. O machismo, né, é uma forma de reprodução cotidiana, como as mulheres são tratadas pelos homens, a percepção, a visão social sobre as mulheres, a violência contra as mulheres, os lugares que as mulheres ocupam no mercado de trabalho, tudo isso é parte da materialização na vida concreta, cotidiana das mulheres, de um sistema patriarcal que produz a desigualdade, a violência e a discriminação das mulheres. Então, segundo esse sistema e segundo a relação que existe entre essas várias formas de dominação, né, econômica, racial, de gênero, o homem fala e a mulher obedece, né? Ele manda e a mulher obedece, não é isso?
Essa é uma visão, né? Essa é uma visão naturalizada, né? Eu acho que com toda a história do movimento feminista, eu acho que nós temos uma ruptura nisso, mas podemos dizer que isso, hoje, é uma forma de conflito que está no cotidiano, tá certo? Que se materializa como um conflito, mas como um conflito ainda muito desigual para as mulheres. Tá certo? Porque não se trata apenas da relação particular entre uma mulher e um homem, mas dos contextos sociais e de como ainda isso permanece, né, como uma questão forte ideológica. Portanto, uma violência contra a mulher vem muitas vezes dessa lógica de que os homens mandam e as mulheres obedecem. Então, isso é uma forma muito concreta de pensar no cotidiano esse poder. Betânia, é possível fazer uma correlação entre esse golpe parlamentar e o machismo, propriamente dito? Sim, é possível fazer várias correlações. Na verdade, eu acho, se você observa duas cenas, se você observar duas cenas, a cena da votação e a cena da posse do ilegítimo, você pode ver ali a materialização do que significa, na prática, o sistema patriarcal como um sistema de poder dos homens, né? Inclusive, no Congresso, no momento da votação, você podia não só visualizar, né, esse poder patriarcal encarnado, mas também toda a argumentação e toda a forma de justificação, ela estava eivada de machismo, tá certo? Das violências sexuais, verbais e simbólicas, as piores, né? Inclusive, como uma forma de desqualificação da presidenta, da primeira mulher eleita presidenta da República do Brasil. Então, isso foi uma arma, né? A misoginia, o machismo foram armas profundas no processo de construção do impeachment, na verdade, no processo de construção do golpe. E é interessante observar, né, Betânia, que tiveram duas figuras antagônicas, femininas, que aparecem nesse início de golpe, né? Você tem Dilma, que era apresentada como sendo a descontrolada, a que tem um comportamento associado ao universo masculino, e você tem a outra figura, que foi a figura de Marcela Temer, que foi apresentada como a bela, recatada e do lar. A que remete, né, essas duas figuras dicotômicas na construção do imaginário sobre o lugar da mulher na política? Pois é, esse golpe, né, e essa posse, e essa presidência, uma das coisas que tentaram fortemente, né, com essas duas imagens de mulheres que você está colocando como antagônicas, foi a retomada justamente de um modelo tradicional, tá certo? E uma recolocação das mulheres neste lugar doméstico, não só nesse lugar doméstico, tá certo? Porque o lugar doméstico não é, em absoluto, um lugar menor, né? Menor, né? Aliás, o lugar da vida doméstica, da casa, é um lugar da reprodução, da sustentação da vida cotidiana, onde devem estar homens e mulheres. Mas era um doméstico subordinado. Um doméstico onde as mulheres são absolutamente objeto, onde ela é um não sujeito, né? Então, ela não é uma pessoa... E tanto é que depois houve uma interdição da Marcela de qualquer apresentação e de qualquer fala pública. Quer dizer, em pleno século XXI, a interdição de uma mulher à fala pública significa justamente, né, o retorno de uma mulher à sua condição absoluta de não cidadã, a uma condição de minoridade, né, que está no âmago justamente do poder patriarcal, e algo contra o qual as mulheres já se rebelaram e que já construímos muitas rupturas. Então, é uma tentativa política e ideológica de recolocar, né, as mulheres nesse plano e restabelecer a dominação neste nível. Pois é, Gilberto Freire usa uma expressão fortíssima, né, em Sobrados e Mucambos. No patriarcalismo brasileiro do século XVIII e XIX, a mulher ocupava um lugar que ele nomeia de uma boneca de carne. Esse era um modelo, quer dizer, uma figura que não é senhora do seu próprio corpo.
Né? Isso é uma questão que a gente viu muito fortemente, né, nesse golpe. Quer dizer, essa tentativa de nos confinar numa identidade de objeto sexual. Exatamente. Isso foi uma tentativa, isso foi um instrumento do golpe, né? Não só de nos confinar nesse lugar como objeto sexual, mas tudo isso que foi, né, que foi feito em termos de violência sexual, de redução das mulheres à condição de não sujeito, à condição de objeto, também funcionou e funciona como uma espécie de autorização, né, de autorização social, política, a violência contra as mulheres, tá certo? A negação das mulheres como cidadãs, da participação política das mulheres, do trabalho, quer dizer, é algo que repercute, né, profundamente na cidadania das mulheres e evidentemente foi com a intencionalidade é essa. Esse ponto é muito importante, porque às vezes se discute por que é tão importante a gente criticar as representações. Por exemplo, a maneira como a mulher é apresentada às vezes na telenovela, né, ou como ela é apresentada na publicidade, como ela é apresentada pelo discurso jornalístico, midiático. Qual a importância disso? É porque, no final das contas, essas representações, elas vão alimentar práticas cotidianas de violência e de humilhação, né? Pois... Pode falar, Bethânia. Não, eu queria dizer exatamente, essas representações, inclusive nesse contexto que nós estamos vivendo pós-golpe, todas essas representações, elas, inclusive, servem, né, como sustentação de um processo também de destruição material, né, de todas as leis e condições de trabalho e vida doméstica, né, que as mulheres já tinham conquistado. Quer dizer, do ponto de vista também da vida material, cotidiana, essas duas dimensões que não estão apartadas, né, essa dimensão simbólica das representações e a dimensão material da vida, elas se engatam, né, realmente numa destruição de cidadania muito profunda. Recentemente, né, a gente teve uma perda considerável, aliás, a gente teve várias recentemente, mas uma delas foi a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista que contribui decisivamente para a precarização das condições de trabalho de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Quais são as consequências de uma reforma como essa na vida das mulheres? Olha, eu vou tomar um exemplo muito, muito importante para mostrar a repercussão. É bom a gente lembrar, né, para poder ver o que foi antes e o que é depois, que em 2013 as trabalhadoras domésticas, né, que formam um contingente de 7 milhões de mulheres nesse país, conquistaram a integralidade dos seus direitos, a plenitude dos seus direitos, né? Vocês lembram que na Constituição de 1988 há uma vírgula, né, que numa frase que institucionaliza os direitos da classe trabalhadora, mas tem uma vírgula que diz salvo, né, os direitos dessa categoria de trabalhadoras domésticas. Então, em 2013, essas mulheres trabalhadoras organizadas conquistaram o seu direito como trabalhadoras, como parte da classe trabalhadora. Então, com a reforma trabalhista, com o trabalho intermitente e outras dimensões dessa reforma, isso afeta profundamente uma categoria que muito recentemente, tá certo, estava lutando, né, para a implantação real e concreta nas relações de trabalho de um direito recém-conquistado, né? Então, e pensando inclusive que essa categoria de 7 milhões de mulheres é formada na sua maioria de mulheres negras. Quer dizer, então, eu tomei essa categoria porque eu acho que é muito emblemático, né, e num espaço de tempo, o que é construir direitos e cidadania e o que é destruir direitos e cidadania, né? No campo do trabalho, que é absolutamente uma dimensão fundamental de estruturação de igualdade e de bem-estar na vida cotidiana. Os direitos são fundamentais para isso. Então, com a divisão sexual do trabalho. Então, mas, no geral, né, as mulheres que já viviam majoritariamente, e são a maioria,
dos trabalhadores e trabalhadoras em condições precárias e estavam em pleno processo, né, de questionamento disso, de luta para ampliação de direitos. Então, é um retorno à barbárie e à precarização e às condições de vida dramáticas. Então, tem aqui a notícia que o jornal o Globo publicou no domingo passado, uma reportagem que reforça essa constatação. Na verdade, a reportagem mostrava que aumentou a contratação de empregadas domésticas porque elas estão aceitando ganhar menos. Segundo a reportagem, é grande o número de ex-operadoras de caixa, ex-repositoras, ex-trocadoras de ônibus, por exemplo, que aceitam empregos domésticos no Rio. A reportagem trazia também um depoimento do dono de uma agência de empregos, confirmando que, como aumentou o número de mulheres desempregadas se oferecendo para o trabalho doméstico, o salário médio caiu quase 35%. Está vendo? Isso é a materialização do que eu estava falando. E veja o seguinte, as trabalhadoras domésticas conseguiram em 2013 a regulamentação da jornada de trabalho, que era a herança mais absurda e mais absoluta da escravidão no Brasil. Né? Uma jornada de trabalho que não tinha hora para começar, não tinha hora para terminar. O que é que caracteriza uma trabalhadora que não tem hora para começar e hora para terminar? A servidão. Né? Então, agora com essa questão, por exemplo, do trabalho intermitente e de outras flexibilizações nos contratos de trabalho, vai voltar tudo isso, tá certo? Vai voltar não só os salários, um rebaixamento dos salários, né? E vai também voltar a exploração do tempo, que é central nas relações de trabalho, né? A extensão das jornadas de trabalho. E ainda, lembrando ainda... Que é outra forma de diminuir o salário, né? Que é outra Você forma aumenta o tempo de trabalho e paga a mesma coisa. Exatamente, né? Que constitui uma superexploração. E a gente devemos nos lembrar também que esse governo rompeu a política de valorização do salário mínimo e instituiu a desvalorização do salário mínimo, tá certo? E a valorização do salário mínimo no governo Lula e Dilma era uma política concreta de redistribuição de renda. Essa era uma política que nós podíamos dizer que concretamente redistribuía a renda, tá certo? Era a valorização do salário mínimo e nós estamos vendo o que é que temos agora, né, como política de salário mínimo, e isso afeta profundamente as mulheres, tá certo? Porque as mulheres também constituem a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras que estão em empregos de até um salário mínimo. Então, quanto mais precário o tipo de emprego, o tipo de trabalho, maior a participação, o percentual de mulheres, né, dentro dessa categoria, né? Exatamente. É por isso que precarização do trabalho muitas vezes afeta mais diretamente as mulheres, porque nos empregos precários elas são a maioria. Inclusive, sublinhando que nesses contingentes, no geral, são as mulheres negras que predominam nessa precarização. Sim, aquela conjunção, vamos dizer assim, entre diferentes formas de dominação que você salientava logo no começo da sua fala. Essa conjunção entre classe, raça e gênero. Sim. É para trazer entrevistas sobre temas importantes numa perspectiva crítica que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Para você que sintonizou agora, nós estamos discutindo hoje, 8 de março, os retrocessos em relação aos direitos das mulheres. Nós estamos entrevistando Maria Bethânia Ávila, coordenadora-geral do SOS Corpo, organização pioneira na defesa dos direitos das mulheres. E comigo, entrevistando Bethânia, está a professora e jornalista Nathalie Queiroz. Você que está acompanhando o programa pelas redes sociais, compartilhe com os amigos. E se você perdeu o programa de ontem que discutiu a violência e os crimes contra as mulheres, basta procurar na nossa página no Facebook ou em nosso canal no YouTube. E vamos tratar agora, a gente falou da reforma trabalhista, tem uma outra reforma que ainda não foi aprovada, mas que se vier a ser aprovada, ataca frontalmente também os direitos das mulheres, que é a reforma da Previdência, né? Claro, e uma não está absolutamente dissociada das outras. Então, com tudo isso que nós já discutimos aqui sobre as condições de trabalho e a precarização dessas condições, as mulheres já estão com muito mais dificuldades de alcançar
os benefícios da Previdência, né? Com essa reforma, que também é bom lembrar que essa reforma não conseguiu ainda se fazer pela resistência dos movimentos sociais de trabalhadores e trabalhadoras e de outros movimentos sociais que se envolvem também e defendem a não reforma da Previdência desse governo. Então, essa reforma vai atingir de várias maneiras, né? Por causa do aumento do tempo de contribuição, do aumento de idade, né? E com a precarização do trabalho, as mulheres vão ter menos condições, inclusive, de pagarem mensalmente a Previdência. Então, na verdade, ela é uma espécie de condenação, né? Nos termos que ela foi colocada, a um futuro de abandono, né? Isso que a gente diz. É você ser uma trabalhadora a vida inteira e ter como perspectiva de futuro o abandono social, né? E condições de vida no momento mais sensível, que é a velhice, né? Você não ter a proteção social e estar sujeita absolutamente a essa situação de abandono. Bethânia, é possível dizer que o impacto de reformas como essa, como a reforma previdenciária, ele é maior nas mulheres, para o grupo das mulheres? Ah, sim. Por quê? Porque, veja, o mercado de trabalho já está estruturado com base nessa desigualdade, né? As mulheres ganham menos do que os homens, tá certo? As mulheres têm uma estabilidade menor do que os homens. Porque, veja, até hoje, e isso é uma luta grande das trabalhadoras organizadas do campo e da cidade, a lógica é que todo o custo da reprodução vai para a conta das mulheres. Quer dizer, o dia a dia do trabalhador, os cuidados com a casa. Exatamente. Então, por exemplo, um mito de que uma trabalhadora é mais cara do que um trabalhador. Ora, ela, inclusive, favorece muito mais a acumulação, tá certo? Porque a jornada de trabalho dela, que não são duas, é uma, mas é intensa, extensa e intermitente. Porque ela é duas naturezas de trabalho, produtivo, reprodutivo, produtivo e reprodutivo, e às vezes simultânea. Né? O trabalho reprodutivo, por exemplo, prepara das novas gerações de trabalhadores, não é isso? E que prepara a nova geração, que prepara a força de trabalho e que garante a reprodução social e a reprodução do capital, né? Então, essas mulheres chegam no mercado de trabalho com muitas desvantagens, né? Tanto é que as mulheres, por exemplo, hoje, um dado de hoje, as mulheres com diploma superior, né, são hoje mais quantitativamente maior do que os homens, mas continuam com um salário menor do que os homens, né? Então, se você já está no mercado, as mulheres também, como eu disse, tá majoritariamente no trabalho precário. Então, com a precarização, com a desregulamentação, com a flexibilização, evidentemente que quem mais vai sofrer as consequências disso são aquelas pessoas que estão inseridas em condições piores. E quem está inserido em condições piores são as mulheres e, sobretudo, as mulheres negras. Bethânia, mudando um pouco a chave, já que a gente tocou nesse ponto, né, da vida reprodutiva, um tema que a gente não pode deixar de falar é o aborto. Sim. Em 2015, a gente viu a Primavera das Mulheres, as meninas indo para a rua, as mulheres indo para a rua contra o PL do Cunha, né, o projeto de lei de Eduardo Cunha, que previa, que é um dos projetos, na verdade, de retrocesso e que prevê, inclusive, que as mulheres não sejam atendidas em caso, né, de abortamento. Qual é a importância, Bethânia, da luta pela descriminalização do aborto, para o reconhecimento dos direitos das mulheres? Olha, a luta pela descriminalização do aborto é uma luta que atravessa séculos, né? Eu acho que é uma luta, do ponto de vista concreto da vida, é uma luta absolutamente fundamental para a preservação da vida das mulheres, né? Para a integridade física das mulheres e também para as mulheres, para auto... não é só a autodefinição, mas para mulheres se colocarem no mundo como sujeito do seu próprio corpo, tá certo? Corpo, espírito, corpo e mente é algo que estão juntos, quer dizer, o sujeito é um sujeito incorporado, corporificado, né? Eu estou aqui no meu corpo, a minha consciência está aqui, né? Então,
Um dos pontos centrais da dominação patriarcal é a dominação sobre esse corpo, tá certo? A dominação sexual, a exploração do trabalho. Então, o aborto é uma gravidez indesejada, é uma fonte de angústia, tá certo? É algo que define, traz uma definição de vida para as mulheres que elas não estão desejando, que elas não estão querendo. Quer dizer, é um ato absolutamente de dominação, tá certo? E essa dominação tem consequências concretas na saúde, na possibilidade de manutenção da vida. Então, é uma luta fundamental. E do ponto de vista simbólico, ela também tem uma representação muito grande, porque ela é como uma espécie de ponto de honra para as igrejas, mas um ponto de honra porque o poder das igrejas também se estrutura, tá certo? Num discurso e em mecanismo de dominação sobre o corpo das mulheres, tá certo? Então, é um poder patriarcal. Por exemplo, você pode ver agora, com esse aumento do fundamentalismo que estamos vendo crescer no Brasil e na América Latina, como a dominação sobre o corpo das mulheres é o centro desse discurso fundamentalista, né? Então, do ponto de vista político, do ponto de vista social e do ponto de vista existencial das mulheres, é uma luta central, né? E é uma luta que vamos permanecer com ela até o dia que o aborto seja, de fato, totalmente descriminalizado em nosso país. Pois é, você falou que o aborto é muita coisa, isso tudo, e ainda mais outra coisa, o aborto é uma realidade, né? A mais recente pesquisa nacional de aborto revelou que em 2016, aos 40 anos de idade, quase 1 em cada 5 mulheres já havia realizado pelo menos um aborto. Os abortos inseguros estão entre as principais causas de mortalidade materna. Quer dizer, na verdade, quando a gente tem que trazer o aborto também, entender o aborto também como uma questão de política pública e de saúde coletiva, é a gente entender que as mulheres não estão deixando de abortar porque isso é proibido. O que está acontecendo é que elas estão abortando em condições mais precárias e se expondo a maiores riscos, não é? Então, o aborto, desde sempre as mulheres fizeram aborto, desde sempre. É uma coisa que se perde na história, desde sempre. Então, sempre fizeram e vão continuar fazendo, nessas condições que você está falando. Quer dizer, por isso que eu digo, é algo que põe em risco a sobrevivência das mulheres, né? Tem uma influência altíssima, inclusive, no índice de mortalidade e morbidade materna, tá certo? E o aborto também é uma questão de classe e raça, tá certo? Porque há também, dependendo da classe social que você esteja inserida, né, com mais posses, menos posses, você tem acesso sempre terrível, sempre clandestino, tá certo? Sempre ameaçador. Mas as condições de vida ameaçam mais ou menos a vida, dependendo do que é que você tem como acesso, como é possível você realizar. Então, e também queria dizer uma coisa, como outras coisas que são postas na clandestinidade, é um fator de mercantilização, né? Então, é algo que contribui, inclusive, para as formas de mercantilização da vida. Então, nesse sentido, as meninas de classe média se expõem menos a abortos mais inseguros do que as meninas. Eu fico me perguntando, por exemplo, por que a gravidez na adolescência é um problema tão mais grave nas camadas populares do que nas classes médias, né? Nas classes médias, as meninas estão investindo duro ali para saber, vão fazer uma carreira porque podem ser recompensadas por esse esforço, tem mais chance de serem recompensadas por esse esforço. Então podem pensar que de repente a trajetória profissional é um projeto de vida mais imediato do que a maternidade, não? É nesse sentido que você falava do viés de classe? O viés de classe é esse, e o viés de classe é na hora da realização também. Quer dizer, o que eu quero dizer é que o aborto é uma questão de justiça social também, tá certo? Porque se você torna o acesso à prática do aborto legal, e se você institui uma política pública que garanta as condições de qualidade para o acesso à prática do abortamento, você vai ter aí uma condição geral para as mulheres que hoje você não tem, né? Então é uma questão de justiça social. As mulheres pobres e negras, elas estão muito mais ameaçadas
de vida quando elas vão para um aborto precário, né? Eu só queria dar um lembrete que no dia 26 de outubro do ano passado a gente fez um programa específico sobre o tema do aborto, que está disponível no nosso canal no YouTube, e a gente vai postar novamente para o link ficar mais acessível. Bem, de acordo, né, com a Secretaria de Defesa Social do Estado, no ano passado, aqui em Pernambuco, houve mais de 2.000 vítimas de estupro e mais de 300 casos de homicídio de mulheres. Foram registrados também mais de 33.000 casos de violência doméstica e familiar. Diante desses números, dá para entender por que o combate à violência continua sendo central na pauta de lutas do 8 de março. Nós dedicamos o Fora da Curva de ontem à discussão da violência contra a mulher. Mas eu gostaria que Bethânia pudesse comentar um pouquinho desses números. São absurdos, né? Os números são absurdos. Os números faz parte, o aumento há uma tendência, outros dados também mostram uma tendência de aumento desses números, e eles evidenciam justamente a profundidade desse sistema patriarcal, desse machismo, dessa misoginia que está implantado na nossa sociedade. E depois, veja, o estupro e o feminicídio são os dois extremos dessa violência, né? O estupro é uma forma não só de uma profunda violência sexual, mas é algo que determina as condições de vida psíquicas e de uma mulher. Quer dizer, você tem estudos que mostram que as mulheres que foram vítimas de estupro passam por processos muito longos e dolorosos no sentido de superação desse trauma, né? Alcoolismo, suicídio, né? Exatamente. Instabilidade. Quer dizer, eu acho que o estupro é uma forma de tortura, tá certo? É uma tortura machista, é uma tortura do sistema patriarcal. Então, eu acho que é eloquente, esses dados são eloquentes, e esses dados mostram, de fato, como essa violência, né, é ainda um instrumento desse tecido social, tá certo? Daquilo que a gente falava no começo, né? Da dominação dos homens sobre as mulheres. E essa violência também, ela atua como um instrumento de interdição. O medo da violência também paralisa. Também faz com que você não vá adiante, tá? A começar, por exemplo, de sair de casa, né? Pois é, porque o medo de sair de casa, na verdade, é o medo do retorno, né? Você sai. E para onde você retorna? Para o lugar do agressor? Para o lugar daquele que violenta? Inclusive porque a gente sabe que, majoritariamente, né, a violência sexual e doméstica está dentro de casa, tá certo? Está na rua, né? E eu acho que uma das coisas que o feminismo explodiu, tá? Foi com essa ideia dessa família patriarcal nuclear como o espaço da serenidade, da privacidade. E eu acho que o feminismo mostrou que não é nem da privacidade, nem da intimidade, é da privação e da violência, tá certo? Essa família heterossexual pacífica e como um lugar de aconchego. Isso, infelizmente, é a experiência de uma minoria, né? Isso é uma experiência de uma minoria, tá certo? E isso daí também se viu como um alicerce muito grande e como uma forma... É uma instituição muito importante na sustentação do patriarcado, tá certo? Porque qualquer coisa que você diz contra ela, você é acusada sempre de desestruturar, né, certo? De você não ser alguém que não é... As feministas, não é à toa que as feministas eram agora menos, né? Eram chamadas de mulheres sem afeto, mulheres sem encanto, né? Tem nada disso. Justamente é a construção de um afeto, né, que está em causa, mas de um afeto de verdade, tá certo? De um afeto sem... Afeto e violência são coisas que não podem andar juntas, né? Aquela ideia, por exemplo, do amor romântico, tá certo? Onde a violência era vista como um arrobo de ciúme, de amor, de qualquer coisa. Essa é uma construção absolutamente patriarcal, tá certo? Amor e violência são duas coisas absolutamente antagônicas. Por tudo isso que a gente discutiu aqui, hoje, mais do que nunca, é dia das mulheres ocuparem as ruas.
Em Recife, mulheres que fazem parte de 30 coletivos, organizações, fóruns e redes feministas organizam um ato unificado intitulado Pela Vida das Mulheres, Nenhum Direito a Menos. O ato começa com rodas de diálogo no Parque 13 de Maio, daqui a pouco, à 13h. As rodas de diálogo vão tratar da violência, das reformas da Previdência Trabalhista, da descriminalização do aborto, do encarceramento das mulheres, dos direitos à creche, água, terra, moradia. Depois das rodas de conversa, que começam 13h, as mulheres saem encaminhadas pela Rua do Hospício, pela Avenida Conde da Boa Vista até a Praça do Derby, onde haverá apresentação cultural com artistas locais. A saída da caminhada do Parque 13 de Maio está prevista para as 16h30. Nós vamos fazer a cobertura do ato pela nossa página no Facebook. Acompanhe por lá. Nathalie, tem mais informação sobre atos em torno do Dia Internacional da Mulher? Tem sim. Hoje também tem aula protesto no Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, o CAC. O tema é: o que a linguística tem a ver com o machismo? A iniciativa é de pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE. Elas vão apresentar trabalhos apoiados na análise crítica do discurso que tratam de questões de gênero. As aulas são abertas e acontecem no hall do CAC em 2 horários. Daqui a pouco, de 13h e às 6h50 da noite. As mulheres também ocupam as ruas do Cabo de Santo Agostinho. O Centro das Mulheres do Cabo, com apoio da Prefeitura e de várias entidades, realiza uma caminhada pelas principais ruas da cidade com o lema Nossa luta por direitos não para. Por mim, por nós, pelas outras. A concentração começa às 14h na Praça do Jacaré, no centro do Cabo, e a caminhada percorre as principais ruas da cidade até a Praça da Estação. E no final de semana tem mais programação em torno do Dia Internacional da Mulher. O coletivo Mi Igaraçu e o primeiro coletivo feminista de Igaraçu organizam o festival Vivas Nos Queremos. A programação inclui cine-debate, música, rodas de diálogo e bazar. As atividades acontecem das 14h às 11h da noite, desse sábado, no Sobrado do Imperador, na Rua Barbosa Lima, número 184. E no domingo, a partir das 9h, tem mutirão de grafite na Avenida 27 de Setembro, na Vila Saramandaia. Tudo, é claro, em Igaraçu. Você encontra mais informações do evento criado no Facebook Festival Vivas Nos Queremos. Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Betânia, já faz um tempo que a gente aguarda ela no Fora da Curva. Tinha que ser um dia muito especial para você vir aqui falar com a gente, né, Betânia? Muito especial. Eu quero dizer só uma frase para terminar. Diga. Porque como a história se move por contradição, se por um lado temos esse governo tentando destruir o país, por outro lado temos o movimento feminista em plena pujança e então cada vez maior, cada vez mais jovem, cada vez mais na rua, e estamos na luta. Pois é, parece que graças à luta das mulheres, feminismo deixou de ser um palavrão, não é? Exatamente. Então hoje a gente fica por aqui. Se você acompanhou o programa e gostou, compartilhe com os amigos nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Mixcloud. Basta procurar Programa Fora da Curva. Amanhã você fica com a apresentação de Bruno Nogueira, que discute o tema Até Onde Estamos Sendo Vigiados. Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Festini, com a colaboração de Guilherme Falcão, que também ficou nas redes sociais com Constanza Oliveira e Nath Cruz. Os trabalhos técnicos foram de Chico Rocha. Esta foi a edição do dia 8 de março de 2018, que vai ser retransmitida às 9h da noite pela nossa rádio pública. E a gente encerra com Kel Smith com a música Respeita as Minas, que também abriu o Fora da Curva de hoje. Até a próxima. Saiu pra luta e não me abalo. O grito antes preso na garganta já não me consome. É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens. Quero andar sozinha porque a escolha é minha, sem ser desrespeitada e assediada a cada esquina. Que possa soar bem, correr como uma menina, jogar como uma menina, dirigir como menina, ter a força de uma menina. Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha. Respeita as minas, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as minas, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. O
programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.